Bom dia, eu gostaria de dar as boas-vindas a ambas para o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer o governo húngaro por ser tão gentil conosco e te permitir que você discuta e compartilhe a experiência húngara com um imposto para transações e movimentações financeiras. Quero então apresentar a Taner Barak. Se você puder levantar a mão, ok, muito bom. Olá, prazer te conhecer. E do lado dela nós temos a senhora Via Kliptak. Ambas trabalham para o governo húngaro e vão discutir conosco a experiência com esse imposto sobre movimentação financeira. Muito obrigado a ambas. Bom, nós estamos muito curiosos para saber como que o governo húngaro avalia a experiência com esse imposto sobre movimentação financeira. Nós já tivemos, como vocês sabem, esse tipo de formato no Brasil durante 12 anos, de 92 até 2007, mas isso foi encerrado. Então, eu gostaria, se possível, de termos algumas respostas a perguntas que gostaríamos de fazer, na medida que nós consideramos reintegrar esse tipo de tributo no Brasil. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ambas seria: por que a proposta dessa taxa financeira, como vocês chamam, ou financial fee, por que esse imposto foi de fato introduzido no país? Olá, bom dia, professor Sintra. É realmente uma grande honra para nós participarmos nessa discussão. Para nós, eu gostaria de dar algumas palavrinhas sobre esse imposto que foi introduzido na Hungria em 2013. Então, a lei apareceu em 2012 e, na verdade, a base dessa legislação ainda não havia sido modificado profundamente desde então. Então, apenas algumas pequenas modificações foram introduzidas. A razão para introduzirmos este imposto sobre movimentação financeira é, de fato, financiar o orçamento público da Hungria. Então, a crise financeira entre 2008 e 2009 acabou, de fato, se resolvendo, mas algumas consequências se mantiveram a longo prazo no país. Por isso que decidimos, então, ter esse novo meio aí para apoiar o orçamento público. Então, o governo estava comprometido em manter a meta para o déficit fiscal, e por isso que eles decidiram manter esse imposto. Também estava em linha com a política fiscal geral da Hungria para transformar a estrutura fiscal, reduzir um pouco da participação dos impostos sobre folha e, de fato, basicamente, esse é um pouco do cenário de como que nós introduzimos esse imposto sobre movimentação financeira. Bom dia, professor Sintra. É um grande prazer falar com você hoje. E com relação aos impostos indiretos, um problema costuma ser a evasão fiscal. E nós temos que manter isso sempre na porcentagem mais mínima. A Hungria conseguiu lidar com a evasão fiscal nesses impostos sobre consumo, com a obrigatoriedade da digitalização das faturas, das notas, e o registro dessas notas fiscais, e também
a questão fiscal e também a promoção dos meios de pagamento eletrônico. E esse é um ponto aonde entra esse tributo. Por quê? Porque as cobranças criadas para você poder ter esse meio de pagamento eletrônico, porque de fato você tem uma taxa menor de evasão nos meios eletrônicos de pagamento. E também os impostos sobre transação financeira, que são muito bons, de uma perspectiva de evasão fiscal, porque o dinheiro, a circulação de transações com pagamentos são feitas através de um mercado regulado, onde você não deveria ter uma evasão muito alta. Então, você consegue controlar bem esse aspecto. Bom, você talvez poderia nos dizer qual é a quantidade do imposto e se chegou até as suas expectativas com relação a receitas geradas e retornos? Nós temos aqui o número para 2021 e esse número foi de 230 bilhões de forintes húngaros, que é cerca de 10 bilhões mais alto do que o ano anterior. Então, foi de fato a maior captação ou financiamento vindo de um tributo na Hungria. O primeiro maior seria o imposto sobre valor agregado. Não, desculpa, é o nono mais, que gera mais recursos. Mas qual que é a porcentagem, a alíquota nessa transação, nessa tarifa sobre transações? Bom, a porcentagem depende de fato de que tipo de transação. Em geral, a taxa costuma ser 0,3% por transação, e aí você tem um limite máximo na taxa geral, que é 6.000 forintes húngaros. Então, isso seria, assim, a taxa geral, né, para transferências de dinheiro, coletas, depósitos. Se nós falarmos, por exemplo, de transações com cartões de banco, daí a tarifa chega a 800 forintes húngaros por ano, né? Se o cartão tiver apenas essa função, deixa eu pensar em como que eu posso dizer, só um minutinho, eu tenho que verificar aqui. Se é um cartão somente com chip magnético, né? Daí você tem 5.000 forintes por ano. Então, isso é super benéfico em geral, essa taxa. E eu devo dizer que, ao contrário, se nós falarmos sobre o saque de dinheiro vivo, é 0,6% por saque e não tem um limite máximo, né, para isso, ok? Então, isso mostra como que esse imposto ajuda a promover, de fato, as transações online e as transações sem espécie, né? Ok. Nós tivemos no Brasil uma discussão técnica muito difícil para poder introduzir esse tipo de imposto. E é uma discussão muito polêmica, né? Uma vez que você tem esse imposto. Então, quais foram as principais dificuldades na aprovação de um imposto na União Europeia? E como que tem sido as suas discussões com o Banco Central Europeu? Foi aprovado facilmente ou demorou muito? E aí você tinha talvez uma discussão mais difícil, polêmica? Bom, eu acho que é uma pergunta difícil, né? A Comissão Europeia publicou a proposta sobre um imposto harmonizado por transação entre os membros da União Europeia, e os objetivos dessas transações financeiras seriam garantir
que o setor financeiro tivesse uma contribuição justa e substancial às finanças públicas e também para desincentivar transações financeiras que não vão contribuir para a eficiência do mercado financeiro ou da economia real. E a proposta foi harmonizar a base da alíquota e estabelecer alíquotas mínimas para todas as transações em mercados financeiros secundários, quando de fato uma parte da União Europeia estivesse envolvida, né? E as alíquotas eram 0,1% para a comercialização e 0,01% para os derivativos. Então, em meados de 2012, os ministros de finanças europeus chegaram a uma decisão de que não conseguiriam chegar numa proposta unânime sobre esse imposto sobre transação financeira e eles não conseguiriam fazer isso, alcançar essa unanimidade no futuro próximo. Mas então, no final de setembro de 2012, 11 Estados-membros decidiram formar um grupo de trabalho e então eles pediram que fosse permitido a introdução de um sistema em comum sobre transações financeiras, então esses 11 membros estados, e isso então se basearia no escopo e nos objetivos das comissões e suas propostas iniciais. Mas, de fato, eles ainda estão trabalhando nisso. E a Hungria decidiu não participar nessa iniciativa de cooperação. Então, a Hungria está participando apenas como observador no momento. E eu devo dizer que também um país, a Estônia, também saiu do grupo, então no momento tem apenas 10 membros de estados participando nessa cooperação. Bom, por que será que essa diretiva não foi seguida por outros países? Eu entendo que o único país europeu que tem esse tipo de imposto na Europa é a Hungria. Você sabe de algum outro país que considera a adoção desse tipo de tributação, seguindo essas diretivas? Não temos informação sobre isso. A Comissão Europeia tem uma proposta diferente do que a proposta da Hungria. É importante destacar que a proposta da Comissão é apenas a tributação dos mercados financeiros secundários, então as comercializações de títulos e derivativos e ações. Mas, na verdade, na Hungria, a gente fala sobre transações bancárias em geral, né? Transferência de dinheiro, troca de dinheiro, depósitos, etc., saques. Então, é um escopo completamente diferente na minha visão. E ambos os impostos não se comparam, de fato, na minha opinião. Ok, claro. Bom, deixa eu te perguntar o seguinte: qual é a importância desse imposto sobre transações ou movimentações com relação à receita gerada? E o que é mais importante, será que existe uma tendência subindo ou descendo com relação à captação dessas receitas? Porque existe uma acusação de que com o tempo esse tipo de tributação vai tendo uma perda com relação ao potencial de arrecadação. Você poderia nos dizer um pouco sobre isso? Na Hungria, pelo menos em 2020, 2021, nós podemos ver uma tendência de crescimento. Se as transações forem maiores, especialmente se tiver mais inflação, aí as receitas serão maiores, né? Logicamente. Na medida também que a economia cinza e preta se reduz devido às outras formas de economia, ou novos caminhos que foram introduzidos, assim como a digitalização, dos processos de fatura e tudo mais, as transações vão aparecer
em transações bancárias, de fato. Praticamente todos os recursos que estavam na economia preta, basicamente, tinha muito caixa, né, o dinheiro que estava nessa economia preta, então agora vai, de fato, ter um volume de transações muito maior, que vai crescendo constantemente. Então, por isso que nos últimos 2 anos nós temos vivenciado esse aumento das receitas e arrecadações, né, no orçamento público a partir desse imposto sobre transação financeira. É importante também que esse imposto se baseie numa ampla gama de transações. Como nós mencionamos, a alíquota é bem baixa, mas é uma ampla quantidade de transações. Ou seja, se torna, no final do dia, uma tributação muito boa e beneficia muito, né, a política fiscal do governo húngaro. Muito bom. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta que é amplamente discutida. O fato de que ser um imposto, de fato, sobre volume de negócios ou faturamento, isso poderia talvez trazer disrupções na economia e diferentes formas de distorções econômicas. Bom, mas a experiência húngara, será que ela causou algum tipo de disrupção na economia, como uma verticalização da economia, ou uso de moeda externa em troca das transações em moeda local e outros tipos de fenômenos? Ou tem sido, de fato, como no caso do Brasil, onde, de fato, foi uma transição bastante suave, né? Sem gerar problemas sérios na economia como um todo? Bom, eu acho que nós podemos dizer que talvez que nós não temos tido muitos problemas com o imposto, então não tivemos disrupções tão sérias no país, mas muito pelo contrário, achamos que esse imposto tem um papel muito importante na nossa economia, com o direcionamento das transações de pagamentos através das contas bancárias. Achamos também que isso, na verdade, está sustentando, né, a economia no momento. Bom, tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer também para vocês. O que tem sido a contribuição do imposto sobre movimentação financeira para a gestão das finanças públicas na Hungria durante a pandemia? A pergunta é: será que foi importante ter esse imposto? E será que foi uma decisão sábia introduzir esse imposto? E será que o propósito do governo húngaro é continuar cobrando esse imposto? Ou será que está sendo usado como uma medida mais temporária, como aconteceu no Brasil? Eu acho que esse imposto sobre movimentações financeiras, na verdade, nunca foi um imposto apenas temporário, mas sim algo mais a longo prazo. Então, acho que esse imposto vai se manter, de fato, pelo que sabemos. E também durante a pandemia, houveram muitas etapas que foram realizadas nessa digitalização também dos pagamentos e dos fornecedores de serviços, processos de faturamento e cobrança, e foi de fato compreendido que todas as lojas, até as lojas pequenas, precisam aceitar cartão, né? Então, eles precisam ter, de fato, um sisteminha, uma maquininha onde você pode passar o cartão. Ou seja, tudo junto, você reúne todas essas coisas e você promove não usar tanto dinheiro vivo ou em espécie. Então, mesmo os donos dos comércios pequenos ficaram felizes porque nem precisariam tocar em dinheiro durante a pandemia. Você poderia usar o cartão bancário, que só é por aproximação, né? Com o toque, né? E foi até mais fácil. Então, durante a pandemia foi mais fácil, de uma visão prática. E também, durante a pandemia, isso foi
uma fonte de arrecadação muito importante. Porque durante a pandemia, o governo húngaro tentou diminuir um pouco os impostos diretos, fazendo com que a administração fosse um pouco mais fácil, né, para os contribuintes, mas isso de fato impactou o orçamento, mas de fato esse imposto também teve um papel muito importante durante a pandemia. Bom, eu gostaria de agora fazer uma pergunta final para ter suas impressões e sua visão, né, sobre como que a população húngara recebeu ou aceitou tal forma de cobrança e tributação. Houve muita reclamação. Especificamente, como será que os bancos realmente lidaram com isso, enxergaram essa forma de tributação? Porque aqui no Brasil, nós temos muita oposição dos bancos, apesar de que durante 12 anos isso funcionou no Brasil, não houve nenhum impacto nos sistemas bancários, muito pelo contrário, na verdade. Mas como que tem sido a experiência de vocês na Hungria nesse contexto e com esse problema? Bom, eu acho que assim como qualquer imposto, esse imposto também teve alguns problemas na introdução. Então, tanto entre a população e o setor bancário. Mas o que eu gostaria de dizer é que é muito importante para criar, de fato, com os bancos, antes da introdução, uma discussão e, de fato, explicar que é um esforço comum para ter um orçamento público melhor. Então, o melhor é que, de fato, eles tentem cooperar com o governo e tentem, de fato, pagar esse imposto sem muito problema. Então, na Hungria, logicamente, os bancos não estavam muito felizes e nem a população. E houveram reclamações também, mas por isso que eu digo que antes de introduzir é tão importante você esclarecer bem as coisas com os bancos e com a população. E também uma conversa bastante aberta com o setor bancário é muito importante nesse caso, pois os contribuintes são, de fato, o banco, né, os provedores de serviços de pagamentos. Então, o imposto ele não pode ser recobrado como imposto, né? Mas é lógico que o provedor de serviços de pagamentos vai incorporar isso nas suas taxas e cobranças. Então, quando o governo introduz um alívio, uma redução da carga tributária, aí de fato foi muito importante para que essa redução também aparecesse nas taxas bancárias menores, né? Por isso que a comunicação é tão importante, porque quando o detentor daquela conta bancária percebe que tem comunicação, por exemplo, entre 2019 houve uma redução, por exemplo, para as transferências até 20 mil forints. Então, ainda se mantém isento, né? E as pessoas queriam enxergar essa isenção, né, nas taxas bancárias e cobranças. Então, houve a necessidade de ter uma transparência na comunicação e, no final, os bancos, de fato, entenderam que era um esforço em comum. Temos que trabalhar em conjunto para alcançar esse objetivo final. Então, a redução, por exemplo, que eu mencionei, finalmente, de fato, apareceu, né, nas faturas e na redução das taxas e tributos e taxas de serviços bancários. Bom, eu acho que essa conversa curta foi extremamente útil e eu gostaria de agradecer muitíssimo pela participação
senhora Brock e senhora Leptak. Foi um grande prazer e uma honra conhecermos sua experiência. Tchau, tchau!